Começando a nossa aula hoje, gente, nós estaremos falando nos aspectos da liderança em diversos fatores. Vamos iniciar aqui falando sobre o que é liderança, né, a aula de hoje. Na última aula falamos sobre alguns conceitos de liderança, falamos também sobre a importância de desenvolver um estilo comportamental, conhecer seu estilo comportamental e trabalhar ele para que possa ser mais assertivo às suas decisões. Então, hoje, vamos estar dando sequência aqui na unidade 2, sendo que nossa primeira aula é sobre o que é liderança cristã. Então, quando se trata de líderes, nós sabemos que passou de 2 pessoas, já é necessário ter um líder, né? Então, Russell Shedd, ele vai dizer o seguinte: as prioridades do líder precisam ser prioridades bíblicas, suas qualidades precisam ser aquelas que lhe deem o nome de amigo de Deus. Então, quando pensamos em liderança, estamos pensando naquela pessoa que o Senhor escolhe para poder conduzir o seu rebanho a um destino, a um objetivo. E é óbvio que o nosso maior destino, o nosso maior objetivo é a glória de Deus, é estar com Deus, é estar em sua presença. Então, a liderança cristã vem dessa questão, né, desse objetivo de conduzir a vida de outras pessoas a um destino que, no caso nosso, é a glória de Deus, que é o céu. A Eswuth vai dizer que liderança cristã é o exercício da condução de vidas que se submetem a orientações ministeriais embasados nos princípios da palavra de Deus, estando esses debaixo de um aconselhamento capaz de produzir crescimento espiritual e desenvolvimento eclesiástico e maturidade cristã. Eu acho interessante, porque você pode observar aqui, liderança é a condução de vidas, e essa condução de vidas só é possível porque estas vidas, estas pessoas, vão se submeter a orientação ministeriais, e essas orientações ministeriais estão embasadas, né, em princípios da palavra de Deus. Então, a liderança cristã só é liderança cristã porque os princípios nas quais esses líderes usam para conduzir o povo ao objetivo estão embasados na palavra de Deus. Ok? E aí, nós vamos entender que se a base é a palavra de Deus, a forma de levar as pessoas a viver a palavra de Deus é através de um aconselhamento. E esse aconselhamento capaz de produzir no liderado crescimento espiritual, desenvolvimento eclesiástico e maturidade cristã. Entende? Então, isto é liderança cristã e é o que nós estamos trabalhando aqui. Então, precisamos compreender que liderança cristã não é algo que nós recebemos porque nós somos melhor do que as pessoas em algumas coisas. É óbvio que todos nós somos bons em algumas coisas e fazemos bem, sim, e podemos ser melhor em algumas atividades que outras pessoas. Mas a liderança cristã não tem a ver com a sua capacitação, tem a ver com o chamado divino. Deus chama as pessoas e capacita elas para desenvolver o papel de liderança. Vale ver que a Bíblia Sagrada vai nos dar exemplos de inúmeros homens que foram chamados para ser líderes, que eles mesmos se achavam incapazes de exercer essa liderança. Então, precisamos compreender que a liderança é um resultado de um chamado divino, onde é estabelecida para exercer o ministério segundo a palavra de Deus, e que Deus que institui essa liderança com o objetivo de edificar a igreja. Então, Deus, ele nos chama para exercer uma liderança com base na palavra dele, e essa liderança também foi instituída com o objetivo de trazer edificação para a igreja de Deus. Então, se nós falarmos aqui sobre princípios das lideranças, o pastor Hernandes Dias Lopes ele vai dizer 5 princípios muito importantes para a vida de um líder cristão. O primeiro princípio é que esse líder precisa andar com Deus
antes de fazer a obra de Deus. Não adianta nós focarmos apenas no ativismo, em fazer coisas para Deus, se a nossa vida não está embasada em uma vivência da palavra de Deus. Então, um líder de sucesso, um líder cristão de sucesso, precisa viver uma vida embasada na vontade de Deus e andar com Deus através de um relacionamento íntimo, de um relacionamento profundo. O líder precisa ter a consciência do seu chamado. Porque, irmãos, presta bem atenção. É muito importante esse princípio de ter consciência. Porque quando você não tem consciência de quem você é e da responsabilidade que você tem, você não se compromete no nível que deve se comprometer. Existem pessoas que recebem a liderança de ministérios dentro da igreja, mas por ele não assumir e não ter essa consciência de que ele é o líder e que ele é o responsável daquele ministério, ele não vai se comprometer. Então, ele precisa compreender que se Deus o colocou ali, é porque Deus tem um projeto para executar por intermédio da vida dele. Então, ele precisa ter a consciência de que Deus está o chamando, de que Deus está querendo que ele execute aquela obra, que ele execute aquele ministério pela qual Deus os chamou. Então, um líder que não tem consciência do chamado de Deus para a sua vida, ele vai ficar sendo um líder que, infelizmente, não vai ter uma estabilidade ministerial. Não vai ter estabilidade ministerial. Então, é muito importante ter essa consciência de que eu recebi o chamado. Então, Paulo vai dizer isso. O apóstolo Paulo, inúmeras vezes, ele vai se portar como aquele que foi chamado por Deus. Nas suas introduções às epístolas mesmo, ele vai dizer, em algumas delas, Paulo, chamado por Deus para apóstolo, né? Então, isso é importante, ter consciência do seu chamado. O líder precisa cuidar de si mesmo e do rebanho. Quando Paulo vai estar dizendo em Atos, ele vai estar chamando os presbíteros de Éfeso, ele vai dar essa recomendação. E é interessante que Paulo vai dizer primeiro, cuidem de vocês, para depois cuidar do rebanho. Porque, querido, às vezes o líder, ele preocupa tanto de cuidar do rebanho que ele acaba esquecendo dele mesmo. E quando ele esquece de cuidar dele emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, ele acaba se prejudicando e prejudicando o rebanho. Porque quem não está bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, não tem como ajudar outros a estarem bem. Não é isso? Então, Paulo vai dizer isso aos presbíteros de Éfeso para que eles pudessem cuidar deles mesmos e do rebanho que o Senhor constituiu eles como pastores. O líder precisa proteger as ovelhas de falsos ensinos. Compreender que Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que após a partida dele, muitos lobos entrariam. Também falou, na realidade, aos presbíteros de Éfeso, falou ao próprio Timóteo que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, o próprio Cristo. Então, é necessário compreender que o obreiro, o líder, ele precisa amar seu rebanho e dar a vida por ele, no aspecto de se entregar, né, por ele. Alguns dizem assim, pastor não precisa dar a vida pela igreja, porque Cristo já fez isso. Concordo que às vezes a gente fica querendo nos sacrificar por uma obra pela qual Cristo já se sacrificou. E às vezes a gente quer se sacrificar a tal nível que acaba não anulando o sacrifício de Cristo, mas a gente acaba meio que desprezando esse sacrifício, achando que talvez é o nosso que vai resolver os problemas da igreja. E na realidade, não é isso, amados. Não é isso que nós temos que compreender. Né? Então, Cristo já se sacrificou por nós e pela igreja dele. Porém, isso não nos exime da responsabilidade de, sim, buscar defender a ovelha, defender o rebanho do Senhor, porque esse é o bom pastor. Né? O pastor tem que, sim, cuidar das suas ovelhas e trabalhar para que elas estejam totalmente protegidas. Um quarto ponto que Hernandes vai colocar, o quinto ponto, melhor dizendo, o líder precisa ter motivações corretas no pastoreio do rebanho de Deus. Porque não é só pastorear, é o que está te levando a pastorear.
Se nós não tivermos a motivação correta daquilo que nós estamos fazendo, nós podemos estar no lugar certo com as intenções erradas. E a gente sabe que as intenções, ela tem um peso muito grande nas nossas ações, ok? Nossas intenções têm um peso muito forte em nossas ações. Quando a sua intenção é boa, ainda que a ação é ruim, algo específico, nós vamos ter a consciência de que erramos, mas querendo acertar e fazer o bem. Mas quando você tem uma intenção ruim, você automaticamente se torna um obreiro cuja índole é duvidosa e com certeza será um obreiro reprovado pelo Senhor. Não adianta estar à frente de uma igreja se a sua intenção está lá é se autopromover, é lucrar, é porque você não tem um emprego, não conseguiu um emprego no meio secular, então a igreja é uma fonte de renda para você como emprego. Não. Estar à frente de uma liderança na igreja ou de um ministério não é uma questão de ser em seu trabalho. Embora que uma responsabilidade a esse nível precisa ter em nosso coração. Mas não pode ser essa a intenção pela qual você almeja, na qual você busca estar cumprindo o propósito da frente da igreja e do rebanho do Senhor. Precisamos conhecer quais as nossas reais motivações pela qual estamos fazendo a obra de Deus. Então, com isso, nós precisamos compreender que liderança espiritual é estabelecida por Deus e sustentada pelo Espírito Santo. Então, se eu conheço as minhas intenções, se eu compreendo esta realidade, eu preciso entender que essa liderança, Deus nos chamou, né, e estabeleceu, porque toda liderança vem de Deus, e é sustentada pelo Espírito Santo. Então, a vida no Espírito é que vai trazer sustentabilidade para o ministério na Igreja de Deus. Então, não basta apenas ter o chamado, não basta apenas saber como começa, mas entender como vai se consolidar e como vai se manter isso. Então, um líder precisa ter uma vida espiritual a um nível satisfatório, uma vida espiritual que agrade a Deus. Um líder espiritual deve guiar vidas de maneira espiritual. Então, se nós não tivermos o zelo, não tivermos a compreensão de manter a nossa vida espiritual no nível espiritual, nosso ministério se torna um ministério irrelevante. A relevância da liderança espiritual começa pela responsabilidade de levar pessoas ao crescimento espiritual, maturidade e desenvolvimento ministerial. Então, um líder, quando Deus levanta ele precisa ter a consciência do seu propósito triplo, que é levar pessoas a crescer espiritualmente, levar a pessoa a crescer na maturidade e levar pessoas a desenvolver seu ministério. Entenda bem, um líder precisa formar liderados que sejam melhor do que ele. Uma das coisas que um líder não pode ter, e falaremos um pouco mais sobre isso à frente, é ciúme daqueles da qual ele está formando. Porque se um líder entendesse o quão é agradável a Deus fazermos líderes melhor do que nós, imaginemos bem isso a longo prazo. Teremos cada vez uma geração mais forte. Se hoje, por exemplo, nós ouvimos muito dizer a geração de hoje não quer nada, a geração de hoje está fraca, é porque nossas lideranças não formaram líderes melhores, formaram líderes abaixo do nível deles. E a gente precisa mudar esse quadro, né? Mudar esse quadro e ter a compreensão que a relevância da nossa liderança espiritual vai começar quando nós tivermos a responsabilidade de levar as pessoas a crescerem ministerialmente, na maturidade e principalmente espiritual. Um líder espiritual deve levar a igreja a ser igreja. O que é igreja ser igreja? Parece ter repetitivo, né? Falar assim. Mas na verdade é isso. Às vezes a igreja, a comunidade, perdeu a identidade de ser igreja. A comunidade perdeu essa identidade,
as características de uma igreja fiel. Quais seriam as características de uma igreja fiel? Quais seriam as características de uma igreja que verdadeiramente cumpre o propósito da igreja na terra? Então, a liderança espiritual possui a responsabilidade também de exaltar a missão real e sublime da igreja do Senhor. E para isso, precisa percorrer importantes caminhos a partir da restauração da unidade. Gente, a igreja nunca vai ser a igreja do jeito que Cristo queria que ela fosse, se ela não buscar unidade. Se o pastor, se o líder não buscar colocar a sua equipe a ser um. Não tem como. Nenhum líder vai ter sucesso se ele olhar para a sua liderança, seus liderados, olhar para a sua equipe, olhar para a comunidade que ele lidera e ver ela fragmentada. Nós já falamos aqui em alguns outros momentos que a derrota de qualquer ajuntamento, de qualquer grupo, é quando começa a ter entre eles rachadura, divisão. Então, agora, nesse segundo tópico que falaremos, nesse segundo momento que vamos começar agora, vamos falar dos tipos de governos que tem-se na igreja e a importância desses governos na realidade da comunidade, ok?